em nome de Jesus. Vamos ficar de pé mais um minutinho, nós vamos orar pela nação. Eu fiz um vídeo aí, mandei para vários grupos, sobre aquilo que Deus falou, foi muito forte. E como igreja, nós temos um mandato de Deus, porque representamos Cristo. E nós vamos orar. Porque a coisa está perigosa. Amém? Escuta o que eu vou falar aqui. Existem mentes diabólicas, mesmo, que o diabo está usando para querer assolar essa nação. E se a igreja não despertar, no sentido de adorar, porque essa foi a arma que Deus falou, adorar dia e noite. Todos os dias, todas as noites, nós vamos levantar um clamor e vamos adorar a Deus, vamos orar e jejuar. Porque esse é o caminho. Amém? Não adianta nós queremos usar armas carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo para anular os sofismas e fortalezas de Satanás. Existem fortalezas de Satanás para querer tomar essa nação. Entenda isso. Amém? E hoje eu vou falar sobre a mente do Espírito. Para nós não sermos carnais, sermos pessoas que andam no Espírito. Amém, queridos? Repete comigo. Senhor, salva essa nação. Senhor, salva essa nação. Resgata com teu poder. Resgata com teu poder. Senhor, existem artimanhas das trevas. Senhor, existem artimanhas das trevas. Através de mentes diabólicas. Através de mentes diabólicas. Que quer assolar essa nação. Que tu amas tanto. Sendo que o Senhor levanta um povo aqui. Que não se dobrou a Baal. Que não se corrompeu. Fazendo alianças com políticos corruptos. Alianças com políticos satanistas. Nós não aceitamos isso. Porque nós temos uma aliança eterna de amor contigo. Através do teu sangue que foi derramado naquela cruz. Portanto, nós clamamos, sara essa terra. Limpa da corrupção, do engano, da bruxaria, da feitiçaria, da maçonaria, do satanismo, para que o teu governo seja estabelecido. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que essa nação é tua. Para que não venha esse mesmo espírito que está assolando a Venezuela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E repete comigo, Senhor, salva a Venezuela. Eles precisam. Estão comendo carne de cachorro. Sepultando seus mortos nos próprios quintais. Porque não tem recurso nenhum. Eles estão na fome, na miséria e na falência. Senhor, socorre-os. Tira aquela ditadura macabra de lá. Resplandeça a luz do teu rosto sobre aquela nação. Porque é uma nação vizinha nossa. Em nome de Jesus. Amém. E para completar, Senhor, nós queremos mudar daqui. Este ano, apressa. Abre as portas. Derrama os recursos. Em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Glória a Deus, o Espírito Santo está aqui, está trabalhando no nosso coração. Amém? Amados, nós estamos vivendo num tempo, numa geração em que a massificação de informações, ela é uma coisa terrível. Não terrível. Terrível sim, pela sua proporção. Né? Você pode tirar algumas coisas boas, mas
no meio de tudo isso, tem coisas malignas mesmo. A gente sabe que o mundo está cada vez mais conturbado, difícil, problemático. Só que, apesar de tudo isso aí está acontecendo, nós precisamos cumprir a nossa tarefa, sermos luz do mundo e sal da terra. Não é verdade? Muito se fala até na palavra Romanos 12, 1, 2, que é renovar nossa mente, não se conformando com as coisas desse presente século. Até eu preguei já muitas vezes sobre isso, nós vamos dar uma passada lá. Mas muita gente até não sabe como ter a mente do Espírito. Por que não sabe? Porque não sabe. Mas o que eu vou falar hoje para vocês, como você pode ter a mente do Espírito e andar no Espírito. Amém? Paulo disse, abra lá, é só uma introdução, amém? A gente pode dar uma introdução para que você entenda a palavra. Eu quero que você entenda. Eu estou aqui me esforçando para que você entenda, e você vai entender em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 2, 12 ao 15. 1 Coríntios 2. Ok. 1 Coríntios 2, de 12 a 16, ok? Falei 15 até 16. Ok. Então vamos ler aqui. Ou aí na sua Bíblia, não sei se a tua tradução é a mesma. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que a nós é dado gratuitamente por Deus. As coisas lá do céu foi dado gratuitamente para nós. Agora, tudo isso precisa querer. Primeira coisa, precisa ter vontade de ter isso. Ok? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você vê, nesses dias, muita mensagem agora nas eleições. Um caminhão de mensagens. Que você, na realidade, pode aproveitar muito pouca coisa. De tudo isso que você ouve. Tem muita coisa carnal ali. Que, na realidade, acaba te tirando o sono em vez de te edificar. Eu procuro ver as coisas que me edificam. E não aquelas que não me edificam. O Espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É só assim para entender as coisas de Deus. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. É fantástico você andar no Espírito e a mente do Espírito, que você sempre está na frente. Você sempre está obtendo as informações celestiais, o que os outros não podem ter, porque tem a mente carnal. Você está olhando aqui para a terra. Amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é andar pelo seguinte: o Espírito Santo é a própria mente de Deus. É o que Deus pensa. Então o que Deus pensa está em nós. Mas às vezes nós deixamos isso esmorecer dentro de nós, porque nós começamos a fazer tantas coisas que não tem nada a ver com as coisas celestiais. Mas eu quero te falar hoje, em nome de Jesus. Lá em Romanos 12, 2, que eu citei aqui, Romanos 12, 1, 2, que Paulo diz lá, eu vou passar só rapidamente lá, para entrar nos 4 passos para ter a mente do Espírito. Tem 4 passos que eu vou falar para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas a gente usa a razão de Deus. Você entregar o seu corpo é entregar a sua vida toda a Deus. Esse é o culto da razão de Deus. Entregar todo o teu corpo a Deus é mente, corpo e espírito. Não é só você vir no culto, e o culto a Deus são o dia todo da sua, ou seja, é a cada dia da sua vida. Quando você levanta, você já pode estar cultuando a Deus. Entregando a tua vida ali naquele momento para falar com Deus, para adorar a Deus, louvar a Deus, para orar a Deus. Amém? E aí ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes temos falado 418 vezes deste versículo, mas acabamos não renovando a nossa mente. E renovar a nossa mente
É a cada dia. Porque senão, chega no fim do dia, nós estamos mais pesados do que qualquer outra coisa. E de repente temos que ligar para um, para outro, pedindo oração. Senhor, ô pastor, ô irmão, ora por mim, que eu estou mal. Esse dia foi pesado. Tudo bem, ele pode orar por você, eu posso orar por ele. Mas acontece o seguinte, ele não está fazendo lição de casa, porque não está renovando a sua mente. De repente ele começa a se emaranhar com as coisas daqui. E não renova. Mas vamos lá. 4 passos para você fazer isso. Amém? Ok. Primeiro passo. Confessar os pecados. E não deixar que eles se amontoem. Porque, amados, o tempo da lei já foi. Que o sacerdote tinha que ir lá, uma vez por ano, interceder pela nação, levando o sangue, os sacrifícios de bodes, ovelhas, touros, e derramava lá no propiciatório da arca para encobrir, porque aquilo não removia os pecados, não é do sangue de Cristo, que não tinha vindo ainda. Então, você imagina, a montoeira de pecados que tinha, porque eles só eram encobertos. Por isso que diz a palavra, onde abundou o pecado, onde abundou na lei, veio a graça, superabundou a graça, e removeu os pecados. Mas para remover os pecados, nós, como estamos em Cristo, porque eles não tinham como confessar pecados, para que eles iam confessar? Cristo não tinha vindo para a obra do Calvário, para morrer na cruz e levar os nossos pecados. Eles não tinham como confessar, só tinham que fazer isso, levar lá o sacrifício do sangue dos animais, para o sacerdote, uma vez por ano, entrar lá no Santo dos Santos para derramar o sangue no propiciatório da arca. Mas eles continuavam com os pecados amontoados. E o que acontece hoje, em muitos lugares, as pessoas não estão confessando os pecados. Por isso não prospera. Por isso a vida fica travada, não anda, porque os pecados estão lá, amados. Ah, mas eu vou confessar o pecado para quem? Vem para mim e confessa o seu pecado. A palavra fala em Tiago, capítulo 5, 16, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados, porque senão não é curado. Quantas enfermidades pessoas estão tendo porque não confessam os seus pecados e a vida anda para trás. Agora, quer saber de uma coisa? Por exemplo, Isaías 53, 6. Caiu sobre ele as nossas iniquidades. Então, hoje, nós temos essa possibilidade de nos arrependermos. Quando estamos lá quebrantados, é verdade, eu estou com vários pecados aqui e eu preciso confessá-los. Que eu quero que a minha vida ande. Eu não posso. E quero que Deus se agrade de mim, não se aborreça comigo. Então, hoje nós podemos fazer isso. O que não se podia fazer hoje, é possível fazer. Amém? Você quer ver uma coisa? Essa aqui é demais. Provérbios 28, 13. Ah, mas está lá na Antiga Aliança. Mas cabe para esses dias da graça. Nós precisamos trazer muito bem o que está escrito lá e conectar muito bem com a graça. E a gente pode fazer isso. Amém, amados? Que é a palavra de Deus, ué. Olha o que está dito aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso é forte, hein? Isso é forte, não é forte? Deus, que eu confesse sempre os meus pecados. Ou para a apóstola Nancy, ou para algum apóstolo aí. Olha, porque eu não quero ficar encobrindo pecados. Quem diz que não tem pecado e não peca é mentiroso. A palavra fala isso. 1 João capítulo 1. E olha lá. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Como é que está aí a tradução? O que encobre suas transgressões está a mesma que a minha. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia! 2 Coríntios 2, 19. Quando você confessa, diz que Deus lança para trás das costas dele e não se lembra mais dos seus pecados. Você quer mais do que isso? Deus não vai lembrar mais. Eu vou estar limpo diante de Deus, eu vou estar bem com Deus.
que é o que mais você quer, e o que mais eu quero, o que mais nós queremos, estar bem com Deus. Amém, irmãos? Lógico, ele é o dono da prata, do ouro, ele que abre portas, fecha portas, e por aí vai. Vai. 2 Coríntios 5,19. Foi isso que eu falei? Não! Tem dó de mim? Como não? Então não falei. Agora eu falei. Ok. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Em primeiro lugar, reconciliação com Ele. Porque, amados, sem libertar-nos dos nossos pecados, nós não temos reconciliação com Deus, porque os nossos pecados é que nos separam de Deus. Faz divisão entre nós e Deus. Agora, pensa bem comigo uma coisa. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos 5,10, que nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Mas diz que Jesus foi para a cruz quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Pastor, impossível. Impossível uma vírgula. A palavra de Deus que nós vamos alcançar a estatura da perfeita varonilidade. E Jesus falou, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. E quando o homem pecou, o Espírito ficou mortificado. Quando Deus criou o homem, todas as coisas ele criou pela palavra. Ele ordenou. Amém? Mas quando chegou, no nosso caso, para nos criar, ele fez pessoalmente. Ele não ordenou. Ele foi lá e fez o nosso corpo do pó da terra. E depois que ele fez, ele deu o espírito. Ele soprou. Diz que ele deu sopro, fôlego de vida. Fôlego é sopro, é vento, é hálito, é bafo, como queira. Ele foi lá e deu o espírito. Por isso que fala a palavra que o espírito do homem pertence a Deus, que o deu. Está lá em Eclesiastes 12:7, quando o homem morre, a carne vai para o pó da terra, porque foi formado o pó da terra. Agora o espírito volta a Deus, que o deu. Então por isso que Deus já nos conhecia. Por isso que quando você se converte, começa a andar no espírito, você começa a andar no espírito porque você nasce lá do alto, não mais daqui. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas tudo bem, já estou falando. Por isso que Nicodemos não entendeu quando Jesus falou com ele, é necessário nascer de novo. Ué, tem que voltar para o ventre da mãe? Que história é essa? Ele falou, completou lá em João 3,5. Quem não nascer da água, palavra. Quando você ama a palavra, você quer a palavra, Cristo é a palavra. Ela entra em você, esfarela tudo que é podre dentro de você. Esfarela tudo que não presta, o lixo do homem velho é jogado mesmo no lixo, vai para a cruz de Cristo. Por isso que o homem velho é mortificado no batismo, o Pai emerge para ser a nova criatura. E aí ele vai começar a receber o poder da palavra. Por isso que é bom para a pessoa entender o que está acontecendo na hora do batismo, nas águas. E o poder da palavra, por meio de Cristo, da revelação de Cristo nele, vai moer isso, vai moer o velho homem e vai fazer com que ele nasça lá do alto pelo Espírito Santo, Santo Deus. Água é a palavra, Espírito é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e vivifica o espírito dele, que estava morto. Aí ele nasce lá do alto. Ali, por isso que ele diz, o que é nascido da carne é carne, da vontade da carne. Como que vontade da carne? Teu pai e tua mãe tiveram vontade de ter você. Vontade da carne, ué. Amém? Lógico. Não, então vamos ter a relação que tiveram, apaixonadamente. E você veio ao mundo. Isso é nascer da vontade da carne. Por isso que ele fala, nascer da carne é carne. Mas o que é nascer do Espírito é Espírito. Você nasce, quando você emerge lá, quando você começa a andar em Cristo, você nasce de novo. Você nasce, teu espírito é vivificado e você se torna também uma pessoa espiritual para ter a mente de Cristo. Amém, amado? Ota nós. É assim. Não tem outro jeito. E glória a Deus, porque tem jeito para nós. Agora, mas lá, você falou lá de Eclesiastes 12:7, mas e a alma? Não falou da alma. Jesus veio para salvar as almas. A alma não tem a nossa consciência.
onde tem a nossa mente, onde nós decidimos. Amém? É a alma. Então um dia a tua alma decidiu que ela precisava ser salva. Você se quebrantou, entregou tua vida a Cristo, a tua alma foi salva. E você passou a andar com Ele. Aliás, eu falei de manhã um versículo que eu não lembrei, depois eu vou falar em 1 Coríntios 15, que a nossa salvação pode ser perdida, tá? Não é o que muita gente prega por aí. Por isso é o seguinte, quando você for ler mensagens ou ouvir mensagens pelo YouTube, ora a Deus, porque tem muito lixo. Tem muita doutrina aí do calvinismo, que é um lixo, que é diabólico. Tá? Que é predestinação, Deus já preveu tudo. Aconteceu isso porque Deus quis. Olha, quer dizer que Deus não deu o livre-arbítrio, então, para você poder escolher? Você é predestinado quando você está em Cristo, não fora de Cristo. Amém, amados? Ok, eu não quero pregar sobre isso agora. Mas veja bem, a alma, se não tiver sido entregue a Cristo, não tiver sido salva, vai para onde? Para o chuchu queimado do inferno. Ou para o repolho queimado do inferno. Ele vai cheirar repolho a eternidade, ou cheirar repolho. Vai ficar lá no fogo a eternidade, amados. Está vendo como é importante a nossa salvação? Está vendo a obra do Calvário, como é que é o negócio? O preço que Jesus pagou para nós não irmos para o inferno e para nós termos a vida eterna, para podermos ter a mente do Espírito, para podermos andar em Cristo, para podermos levar a revelação de Cristo, para podermos ter uma vida vitoriosa, conquistadora, repleta da abundância, da vontade e do poder de Deus. Amém. Aleluia. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, ou não, 13 e 14. Confessa os pecados, amado. Escuta o que eu estou falando. Para ter a vida abundante. Para não ter problema. Porque aí você vai dar legalidade para o diabo. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Eita, não. Que poderoso. Versículo 14. Havendo riscado a cédula de que era contra nós nas suas ordenanças. O que era ordenança? Você sabe o que era ordenança? Onde estavam as nossas acusações, dos nossos pecados? A lei fez abundar o pecado. A lei nos leva ao conhecimento do pecado. A lei era um instrumento de condenação. Através da lei, ele esperava Cristo. A lei levou para Cristo. A lei não podia salvar, não podia apontar os pecados. Por isso que era um instrumento de condenação e estava tudo ali. Era contra nós, como diz lá, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós e cravou na cruz. Uau! Amém? Estamos lá, estamos nessa, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Então o negócio é esse. Não vamos viver com esses pecados aí atribuídos. Vamos confessar e vamos ser livres e vamos andar no Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque Deus é bom. Seu amor dura para sempre. Eu quero o amor de Deus comigo. Pensa sempre numa coisa. Eu era inimigo de Deus. Agora eu sou amigo de Deus. Como é que é isso? Porque ele mesmo veio aqui e resolveu a parada. Mandou o filho e resolveu a parada nossa. Para nós virmos a ser amigos de Deus. Olha, então Deus amou os inimigos. Por isso quando Jesus fala a respeito do amor, lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 5, versículos 43, 44, ele fala assim: viste o que disse os antigos? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você quer saber do ápice? Eu acabei não falando. Você quer saber do ápice para você ser perfeito? Ame o teu inimigo. Sabe que eu falo isso todos os dias com Deus? Desculpe eu estar me abrindo com vocês. Senhor, aumenta o meu amor. Aumenta o teu amor no meu coração. Pelo perdido, pelo combalido, pelo pecador, pelo órfão, viúva, pelo necessitado, pelo drogado, pelos governantes, pelos meus inimigos. Aumente esse amor.
perfeito. Não é errado você pedir para Deus ser perfeito. E para ser perfeito, o ápice é amar o teu inimigo. Ah, pastor, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Aí ele vai falando, se você amar aqueles que te amam, que bem tem nisso, até os ímpios fazem, até os gentios fazem. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Aí eu falo, Senhor, aumenta o meu amor pelos inimigos, aumenta o meu amor por aqueles que me perseguem, aumenta o meu amor pela apóstola Nancy, aumenta o meu amor pelos irmãos, aumenta o meu amor pelo próximo, aumenta o meu amor pelas almas, aumenta o meu amor pelas nações. Uau, amados, aí você vai ser livre, você vai amar com liberdade. E não vai ficar olhando os defeitos, porque se você for olhar os defeitos dos outros, você não vai amar ninguém, nem você mesmo. Não é? Se você começar a olhar para os seus defeitos, os defeitos dos outros, você não ama amar ninguém. Sinto muito. Essa é a graça de Deus e a vontade de Deus para nós. Glória a Deus. Segundo passo. Tomar posse da nova natureza. 2 Coríntios 5,17. Mas isso muita gente não fez ainda. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas acontece que às vezes nós saímos de manhã e começamos a olhar tudo que é ruim. Começamos a absorver tudo que é ruim. Começamos a prestar atenção só nas notícias ruins. E passa o dia só através disso, mano. Como é que você vai renovar sua mente? Como é que você vai viver a nova natureza? Que Deus operou tal obra, tal milagre para que você pudesse ter a nova natureza em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, não fora de Cristo. Aquele que está em Cristo, sim, é predestinado a ser vencedor. A ser mais do que vencedor. E aí sim, você vai poder exercer ali, ou praticar aquilo que fala em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, que não vai ser tribulação, não vai ser fome, não vai ser espada, não vai ser nudez, não vai ser coisas do presente, coisas do porvir, principados, potestades, altura, profundidade, anjos, principados, potestades, nenhuma dessas coisas, tribulação que seja, nenhuma dessas coisas poderá te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí ele fala, né? Romanos 8, 31 a 32. Mas em todas estas coisas, ali no fim, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então vamos ser mais do que vencedores. Aí eu volto a dizer o que Jesus falou para Nicodemos, que nós precisamos nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Para de fato nós sermos lá, pessoas lá do alto. Não mais daqui da terra. Aí sim, nós vamos começar a ter uma outra ótica das coisas, uma outra perspectiva, amados. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai sofrer derrotas, reveses, a cada dia. E Deus não quer isso para você de jeito nenhum. Por isso que ele veio e foi para a cruz. Amém, queridos? Senão, de repente, você vai absorver um monte de enfermidade, opressão, perturbação, vai estar sobre a tua vida. Como que você vai poder declarar o poder de Deus na vida das outras pessoas? Santo Deus de Israel. Se Jesus veio para que a obra seja completa, fosse completa, e ela é completa. Quando ele deu aquele brado penúltimo na cruz, está consumado, ele estava falando claro para o alto, para as testemunhas espirituais, para aqueles aqui da terra, para o Pai. Eu realizei tudo. Eu fiz a obra completa, todas as guerras no mundo espiritual e daqui da terra, eu ganhei, eu conquistei, eu as venci todas aqui na cruz. Não há guerra que não foi vencida ali. Ali, Satanás foi julgado. Nós precisamos pôr isso na nossa cabeça. Uma das coisas que ele falou e que é das mais importantes, e uma das coisas que nós precisamos exercer, é resgatarmos o domínio, que o domínio Deus deu para o homem.
Não no sentido de você ser soberbo, de você ser altivo, não, 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 não. Quanto mais o teu coração for humilde, mais em Cristo você vai estar e mais autoridade você vai ter contra Satanás. E ele fala assim, lá em João capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: agora é o tempo de juízo desse mundo. Não, ali não está embutido só o nosso resgate, a nossa salvação. A obra da cruz inclui um negócio muito que ele fala lá. Agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então agora ele vai ser julgado lá na cruz, é isso que ele estava dizendo. Ele vai ser expulso. Vai ser expulso da tua vida, vai ser expulso do teu domínio. Porque o homem perdeu o domínio por causa do pecado, sim, o domínio passou ao diabo. Mas ali Jesus falou, agora vai acabar essa história. Então, a partir de agora, nós voltamos a ter o domínio. Por isso que ele fala lá, o salmista Davi, Salmo capítulo 8, de 3 a 6, quando olho para o céu, vejo as estrelas, a lua, obra dos teus dedos, que é o homem, para que tu o visites. No entanto, tu fizeste um pouco menor do que Deus. Não está falando de anjo, está falando de nós. A partir de Cristo, sim. De honra e de glória o coroaste, puseste todas as obras das suas mãos sob seu domínio, debaixo dos seus pés. Amados, a obra do resgate da cruz também, além da salvação, foi para resgatar o domínio, para nós sermos de fato vencedores nessa terra, e não sermos toda hora massacrados pelo diabo. Por isso que eu estou te dando os 4 passos aqui. Amém, queridos? Amém. Veja só, eu estava falando aqui. Tudo Deus criou por ordenança, mas nós ele fez com as mãos e deu o Espírito. E a partir dali fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nenhum anjo foi feito imagem e semelhança de Deus. Nem Lúcifer, na época era Lúcifer, portador de luz. Ele não foi feito imagem e semelhança de Deus. Amém? E por isso que ele fala lá em Isaías 14, 13, 14, diz assim, e ele diz, pensou em seu coração, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe por que ele nos odeia? Sabe por que ele nos odeia? Porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. O que ele queria. Ele tinha um trono. Quando fala em trono, estou falando de domínio, está falando de autoridade. Amém? Você tem um trono. Você tem uma autoridade que Jesus te conferiu. Mas ele quis, por ele, subir lá e ser semelhante ao Altíssimo, ali que ele caiu. Nós só fomos feitos. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que nenhum anjo foi feito. A imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém, amados? Amém. Portanto, seja humilde. Jesus falou lá em Mateus 11, 27 e 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você vai ter autoridade e o domínio para você poder, qualquer lugar que você for, você ter o domínio da situação, espiritualmente falando. Por isso que falo de espiritual, discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Entendeu? A obra do Calvário não foi só salvar a tua alma. Isso já é um gigantesco milagre, mas também foi te dar o domínio de volta. Olha o que Deus fez. Porque Ele te ama. Amém? Você passou a ser amigo de Deus e filho legítimo de Deus. Aí, tá bom. O que eu falo, ele põe lá para dizer, ó, vamos ver se o pastor está certo. Mas tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus. E vamos caminhar. Eu falei do segundo passo, agora o terceiro passo. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Porque lá é Cristo onde está sentado, e lá em Efésios 2,6 nós ressuscitamos com Cristo e estamos assentados com Cristo. Então, por isso que sempre você precisa pensar nas coisas que são lá do alto. Mas, pastor, não tem como não pensar as coisas que são da terra. Sim, tem. Tem. Eu vou te dar uma dica, algumas dicas. Uma das coisas que Jesus falou foi lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo
24, e vai até o 34, quando ele fala para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida. O que vai comer, o que vai vestir, o que vai... Porque essas preocupações são para os outros. São para aqueles que estão fora do nosso contexto de cristãos verdadeiros e genuínos, que amam a Deus de fato. Eles ficam preocupados, porque quando você começa a se apegar às coisas materiais, aí que está o problema. De repente, aí que você vai começar a pensar só nas coisas que são da terra, e tua mente vai ficar desconectada com as coisas lá do alto. E quando você começa a estar apegado às coisas materiais, vai gerar ansiedade. Por isso que ele fala lá, não vos ansieis. Esse que é o problema. De repente a tua mente começa a ficar conturbada por causa das coisas daqui. As coisas daqui, Jesus vai falando, olha, com vocês não será assim. Porque o Pai de vocês, que é meu Pai também, sabe de tudo que você precisa. E Ele quer dar isso para vocês, mas vocês não deixam. Eu estou completando aqui, é segundo a minha versão, ok? Mas vocês não deixam. Vocês ficam ansiosos, preocupados, e o Pai não pode dar. Vocês não estão buscando o reino, vocês não estão trabalhando pelas coisas do reino, vocês não estão pensando nele, vocês não estão se aprofundando em mim, nas coisas celestiais. E aí, vocês vão ficar ansiosos e vai tirar a mão do meu Pai, é o vosso Pai também. E aí, essas coisas Ele quer dar para vocês. Vocês não deixam. Todo mundo ficou pensativo, pasmo, atordoado. Até eu fiquei. Porque é assim mesmo. Amados, se você soubesse... Antes eu era um cara muito preocupado, sabia? Antes, né? Antes. Eu levantava, Senhor, e agora? Tem que pagar, tem que fazer. Blá, 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 blá. Eu estava conectado demais com a terra. Agora, não vai dizer que eu sou sossegado. Não, não sou sossegado. Não, de jeito nenhum. Porque eu entendi. Agora, eu sou inteligente. Falei, Senhor, eu quero buscar a Ti. Eu quero conhecer mais o Teu reino. Agora, amados, pensa bem comigo. O negócio é conhecer as coisas lá do alto, né? Porque você agora nasceu lá de cima. Não mais daqui da terra. Não é mais da vontade da carne, agora é vontade do Espírito. Amém? Então, veja bem. Por exemplo... Bom, isso eu vou falar daqui a pouco, na quarta. Agora, veja bem uma coisa. Como você encontra crente preocupado? Ora por mim, para Deus tirar essa ansiedade de mim. Aí eu tenho que falar assim, olha querido, eu não vou orar para Deus tirar a ansiedade de você, porque isso Ele não tira. O que diz a palavra lá em 1 Pedro capítulo 5, lançai a vossa ansiedade sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de vós. Só que você não percebe que Ele tem cuidado de vós. Não percebe. Porque você está ansioso por essas coisas que Ele falou para Marta. Que a Marta é a igreja, representa a igreja ansiosa, a igreja que só trabalha pelas coisas carnais, pelas coisas materiais, e que só quer mensagem que fala de prosperidade teológica, para você obter todas as coisas aqui da terra. Essa é mensagem carnal. Não é mensagem do céu. Então é a Marta, que só quer isso. Está preocupada, ansiosa. E Jesus falou, por que está ansiosa, Marta? Uma coisa só lhe basta. E Maria escolheu ela. Amém? Vamos ser a igreja Maria, que está aos pés de Jesus e buscando as coisas do reino. E ele fala assim, olha, todas as suas coisas vos serão acrescidas. Ele fala acrescentadas, vocês vão ter um pouco mais ou mais do que aquilo que vocês precisam, o Pai quer dar. Vamos deixar Deus dar para nós, amém, amado? Amanhã, quando você sair, Marcelo, saia dessa forma da sua casa. Olhando para as coisas do reino, pensando no reino, orando o reino, vendo as coisas do reino aqui na palavra, adorando a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus Ele quer fazer. Eu presumo que o Pai fica lá no céu. Ai, aquele meu filho não deixa. Ele não deixa. E Cristo, calma, Pai, eu vou interceder por ele. Mas ele não deixa. Eu quero dar para ele. Ele não deixa. Ele está preocupado. Ele está pegado às coisas lá da terra. E essas coisas eu quero dar para ele. Quem é o dono? O mundo, a terra
sua plenitude, tudo que nela há pertence a Deus. Agora eu falo, quem comparecerá diante do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, atitudes, puro de coração, que não se entrega à vaidade e não fala enganosamente. Esse estará diante do Senhor. Amém? Então ele fala, despreocupado dessas coisas, estará diante do Senhor. Ele vai ouvir a voz de Deus, porque as coisas aqui da terra não vão atrapalhá-lo de ouvir a voz de Deus. Porque tem tanta gente sofrendo de depressão, opressão, perturbação, hipertensão, e tem diabetes que vem emocionalmente, sabia? Que vem de estresse. Alguns sabem disso. Que não foi, acho que, o caso da pastora Verinha. Não foi. Porque ela é uma mulher de Deus. Mas se foi, também já foi liberta. E já foi curada. Está vendo como Deus quer dar as coisas para nós? Eu quero declarar aqui já profeticamente, Deus vai dar muitas coisas aqui. Coisas que vocês vão falar assim, nossa, me matei para ter isso. E agora Deus me deu. Tão facilmente. Porque é assim que funcionam as coisas lá do alto. Eu estou dando uma dica. Não quer que eu fale em pé do ouvido. É assim. Amém? Deus quer que sejamos, pelo próprio poder da sua palavra, uma igreja vitoriosa. Que não se abala. Aqueles que confiam no Senhor somos como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que a terra se transtorne, ainda que as montanhas se derretam, ainda que o mar espumeja as suas águas, se esbraveja, há um rio cuja corrente alegram as moradas do Altíssimo, que somos nós. Aleluia! Glória a Deus! Não fique mais preocupado. Não pense em ficar fixado nas coisas daqui, de jeito nenhum. Aprenda isso de uma vez por todas. E aí você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter intimidade com o Pai. Porque Jesus falou isso, olha, o que eu recebi do meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Agora eu chamo vocês de amigos. Eu já passei para vocês, agora vocês podem ir ao Pai direto. Para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai. Agora não precisa pedir para mim, ele está falando. Vai ao Pai. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, ele vai conceder. Amém? Aleluia, glória a Deus. Terceiro ou quarto que eu vou falar? Quarto, ótimo. Quatro passos, anota aí, bonitinho. Quarto passo. Escavar as Escrituras. Escave. Escave. Salmo capítulo 1, versículo 2. Medita na palavra dia e noite. Salmo 119, 11. Vou falar na Nova Aliança também. Fica preocupado. Amém? Salmo 119, 11. Corre, corre, corre. Ele já foi na minha frente. Não, eu preciso ganhar dele. Escondi é amor, escondi é praticou, escondeu é ler. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais você conhece a palavra, mas eu falei, escave, leia, busque, convide ao Espírito Santo me ensina, me revela, porque esse é um tesouro. Deixa eu te contar uma coisa que eu falei outro dia na minha ministração, eu não lembro o nome da ministração. É o seguinte, o embaixador de um determinado país é enviado a outro país para representar aquela nação como embaixador, aquele país da onde ele é, para representar no outro país, certo? Por isso é embaixador. Então, veja bem, a responsabilidade desse homem. Em primeiro lugar, ele precisa conhecer a fundo a sua Constituição do país de onde ele é. Amém? Porque ele vai representar a sua nação. Ele precisa conhecer muito bem para não fazer besteira lá. E para não falar bobagem lá. Porque como ele vai representar, ele tem que falar muitas coisas que o país dele concede ou não. Como o país dele governa ou não. Outra coisa, ele vai representar também as empresas do país que ele está representando. Então, quando ele for lá falar dessas empresas, porque ele tem também essa
Vamos supor que o país ele é rico em celular. Frito. Então ele sabe de tudo, porque ele teve que estudar isso, ele teve que conhecer isso, para poder ser este representante lá, amém? Então tudo que ele for falar, ele precisa conhecer o assunto a fundo. Agora, você é embaixador de quem? Cristo. Você é embaixador do reino de Deus. Por isso lá no primeiro item que nós falamos sobre o pecado, quando Jesus entra na Galileia, a primeira coisa que ele fala, em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino de Deus. Olha, para vocês entrarem nesse reino, vocês precisam estar arrependidos dos vossos pecados, e vai começar uma vida nova, e vocês vão entrar nesse reino. E vocês vão começar a aprender tudo a respeito deste reino, a constituição deste reino. A constituição de Cristo. Vocês vão aprender o poder desta palavra, porque vocês vão ler e praticar, vão se nutrir dela, deste conhecimento. Agora, pasme uma coisa. Jesus, ele teve que estudar, porque ele estava como homem. Ele não usurpou ser igual a Deus. Não é que ele já conhecia tudo, ele não quis isso, porque na obediência ao Pai ele tinha que ser assim. Ele esvaziou-se, não humilhou, não usurpou ser igual a Deus. Humilhou-se, tomou a forma de homem. Tendo tomado a forma de homem, ele foi servo. Sendo servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha o trajeto. Então, desde criança, ele teve que crescer em sabedoria estudando, indo lá nos papiros, nos rolos proféticos, estudar a antiga aliança, tudo que falava a respeito dele mesmo. Quando ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, como é que ele defrontou o diabo? Como é que foi lá o negócio? Pela palavra. Já pensou se ele não conhecesse? Se não tivesse estudado? Se não tivesse escavado? Vamos lá, abre aqui no livro de Lucas, só para você ter uma ideia. Lucas, capítulo 2. Vamos ver como é que foi. Olha aqui. Versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia. Não é que Deus foi lá, olha, você é meu filho, eu vou te fortalecer, tá? Toma todo o conhecimento. Não precisa estudar. Deus não fez isso, ele não faz assim. Para você saber, você precisa mergulhar. Amém, amados? Se fortalecia, enchendo-se. Deus não falou, encheu ele, não. Enchendo-se de sabedoria, ele ia buscar, orar, ler a palavra, ele ia na escola, ele ia nas sinagogas, ele queria aprender. Ele foi ler as escrituras, amados. Porque ele ia ser o primeiro embaixador do céu aqui na terra, e nós somos os outros em Cristo, amém? E a graça de Deus estava sobre ele, lógico, ele ia buscar. Vamos olhar para Cristo, amém? Você está meio assustado, mas é isso mesmo, não é de outro jeito, e glória a Deus por isso, amém? Colossenses 4:5, vamos ver o que diz aqui. Não dizer que eu estou com historinha, não. Andai em sabedoria. Como você vai andar em sabedoria? Conhecendo. Para com os que estão de fora. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade. Porque cada dia da sua vida, você vai ter sempre oportunidade para expressar o que você conhece de Deus. A cada dia, você pode ter certeza disso que estou falando. E evidentemente, eu creio que você não quer passar vergonha. Ah, lá, não sei aonde, diz, parece que diz aquilo. Não. Cristo teve que conhecer, não, acabei de falar. Porque ele teve que responder. Com 12 anos, ele estava lá no templo falando com os doutores da lei, os fariseus, os escribas. E você acha que ele passou vergonha? Ele já sabia muito, porque estudou muito, buscou muito. Aleluia! Agora vocês, nós somos filhos
Por meio de Cristo somos filhos também do mesmo Pai. Você acha, ou você pensa que o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, quer que nós não tenhamos inteligência? Você acha que Ele quer, ou Ele se agrada de nós não termos sabedoria? Você acha que Ele se agrada de nós andarmos totalmente fora desses 4 passos? Como é que nós vamos andar com Ele se não temos a mente do Espírito, ou se não andamos no Espírito? Como é que é isso? Você acha que Ele vai se agradar? Ele vai se aborrecer. Mas eu não quero que meu Deus se aborreça comigo. E eu não quero que este teu Deus se aborreça contigo, em nome de Jesus. Você precisa ser apaixonado por isso, amados. Eu sou louco pela palavra. Porque eu quero conhecê-lo cada vez mais. Eu quero ter essa intimidade com a palavra, essa intimidade com a palavra cada vez mais. Uma pessoa íntegra, cheia do conhecimento da glória do céu. Bem, então vamos lá, 1 Timóteo 4,16. Vamos ver o que diz. Ok. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Você precisa conhecer o que você diz que crê, a palavra. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você pensa que as pessoas não estão esperando para te ouvir? A palavra fala que nós estamos cercados, lá em Hebreus 12, por uma nuvem de testemunhas. Tem as espirituais, tem os próprios anjos que estão em volta. Ok? E tem as testemunhas aqui também naturais, que estão esperando por você, que saia alguma coisa de você. Tem muita gente que precisa de nós, que precisa da nossa palavra, que precisa daquilo que temos, daquilo que cremos, daquilo que conhecemos. Elas estão esperando. No mundo, há multidões esperando nós irmos lá. Você sabia disso? Porque eles estão gemendo. A palavra fala em Romanos 8,19. Eles estão gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, do Pai de Jesus, que me abençoou de tal maneira que me deu o privilégio de poder conhecer a sua palavra, os seus estatutos, a nomenclatura do céu, a constituição do céu. Se eu sou embaixador, eu preciso saber o que eu estou falando e querer conhecer cada vez mais. Amém, amados? Aleluia! 1 Pedro, capítulo 11, versículo 10 e 11. Não sei se é 10. Esta salvação inquiriram e indagaram diligentemente, lá ainda no passado, os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Então eles buscaram, eles inquiriram, eles perguntavam a Deus, eles liam lá, eles liam o Pentateuco, eles liam o que eles tinham na época, para serem profetas. Não foram profetas como que por encanto. Tem até escola de profetas naquela época. Eliseu foi um dos alunos de Elias. E quando ele foi arrebatado, Elias foi arrebatado, tinha 50 aprendizes de profeta que estavam atrás para ver o que ia acontecer. Onde Eliseu ia com Elias, os 50 iam correndo atrás. Eu também quero saber, eu quero ver o que vai acontecer aí. Por isso que fala que eles inquiriram, eles estudaram. Versículo 11, indagando qual o tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que os seguiriam. Agora você é tão privilegiado, que os anjos não podem ter o que você tem, porque eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, porque está cheio de anjo aqui. Você acha que se eu estivesse falando besteira, teria anjos aqui? Porque eles vêm para querer ouvir. Porque eles não conhecem. Eles não têm a revelação. Ah, mas como é que os anjos vêm dar recados de Deus? Eles são mensageiros. Lá do trono. Mas eles não são conhecedores da revelação
que nós temos. Aos quais foi revelado, versículo 12, que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, que está em nós, estava neles, em Paulo, etc., Pedro, enviado do céu, vos pregar coisas quais até os desejam saber ou atentar. Qualquer lugar que você for, quando você começa a falar da palavra, cheio do Espírito Santo, vem anjos lá. Você é bem guarnecido, viu? Os anjos, que são espíritos ministradores, Hebreus 1, 11, 12, vêm até você a serviço, eles são teus conservos, a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles vêm para trabalhar para você, para te guarnecer, para te proteger e também para ouvir o que você está falando. Você tem plateia lá do céu. Amém? Por isso que quando você estiver pregando, nem que seja para uma pessoa, tem anjos lá ouvindo e te protegendo. Eles vêm a teu serviço. Não é fantástico isso? Em nome de Jesus, amado. Dê um aplauso bem dado a Jesus. Você quer ter a mente do Espírito? Ande nesses 4 passos. Hein? Em nome de Jesus, eu não vou pregar 10 vezes para você. 15 vezes. 32 vezes. Até você sair voando. Aleluia! Então vamos falar alguma coisa aqui sobre milagres. É o seguinte. Como vocês sabem, nós temos orado por avivamento. Eu tenho me nutrido disso, orado a Deus por isso, buscado a face de Deus, mesmo, não estou mentindo, mesmo. E Deus começou a fazer milagres. Isso são sinais. Eu já te falei que pessoas têm me procurado para pedir perdão. Pois é, pessoas que já foram daqui. Foram em choros, em lágrimas, me pedindo perdão. Porque o profeta avisou, vai lá que você feriu a unção dele. Ele entendeu, veio. É uma das pessoas. Encontrei uma outra, outro dia também a mesma coisa. Agora, isso são sinais, amém? Porque quebrantamento é sinal de avivamento. Não é que já estamos vivendo avivamento, mas já tem muitos indícios. Hoje de manhã, por exemplo, o André, vamos lá, testemunha simples. Ele caiu da bicicleta. Há 2 cultos que ele não vem. E ele veio hoje, mancando. Lá ruim, lado negro, lesou a perna direita. Aí ele veio na frente, quando eu fiz o apelo para orar para quem estava enfermo. E eu orei aqui por ele, estava aqui nesse canto. O pastor Celso estava aí. Orei, pus a mão. Ele foi curado instantaneamente. Ele começou a chorar. Como criança, não foi? Como criança, porque ele ficou maluco, falou, nossa, na hora. Ok. Veio uma senhora, não sei o nome dela, que é o nome dela? Sônia, uma senhora. E ela veio, ela estava mal, com a articulação, com artritismo reumático, que ela falou aqui, você estava perto. E a mão inchada, a mão direita aqui, chegou aqui uma bola inchada. Falei, vamos orar, senhora. Orei. Amados, acredite se você quiser, tá? Eu vi, e a Marlene, que estava aqui, a irmã Marlene, diaconisa, a mão dela desinchou na hora. Estava um negócio assim, baixou na hora. Falei, irmã, foi curada. Ela não podia fazer isso, não podia estender a mão, não podia. Ela tinha dores terríveis, problema articular, artritismo. Não conseguia, não tinha firmeza nas mãos. De repente, desinchou na hora e ela fazia assim. Ela começou a chorar também, porque era uma coisa que atrapalhava muito aquela mulher. A Simone também foi curada na hora, pelo menos na coluna, nervo ciático, na hora.
para honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus. E não é só isso, tem um monte de testemunha de pessoas que têm sido curadas. Ela foi curada de diabetes. A Lívia. Sobrinha da Tati Pereira. Foi curada na hora aqui. Problema respiratório. Assim, bronquite, né? Bronquite, a menina foi curada na hora. Saiu, nem tosse mais, respirando normal. Amém. Dá um aplauso a Jesus. Ó. E onde eu tenho ido ministrar, está havendo milagres, curas. E glória a Deus. Porque nós vamos exportar avivamento, amado. Quando eu oro lá pelo Rony Chaves, ele disse que tem 95% de cristãos na Costa Rica. Uma coisa meio estranha, né? Até meio inacreditável, mas ele disse. E eu oro assim, Senhor, que a Costa Rica exporte avivamento. Porque você é avivado, com sinais de apostolado, você é ministério apostólico. O que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 3 ou 5, ou 6? O que ele fala? Põe lá. Agora eu estou falando. Vamos ver isso. Isso é bom, hein? 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 ou 7. Para 7. 8. 9. 10. Não, é 2 Coríntios mesmo. 11. 12. Ali, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência ou longanimidade, por sinais, prodígios e maravilhas, na minha tradução está milagres. Amém, amados? Sinais de apostolado. Eu quero que a igreja, nós, operemos isso. Você está debaixo do ministério apostólico. E isso tem uma coisa que tem que acontecer. Não é que eu quero para me exaltar, ou você se exaltar. Não é isso. Não se trata disso. Está aí, ó. Aí você vai ver o que vai ser conversão na terra, em nome de Jesus. Minha irmã, vem dar o testemunho. Eu falei de manhã, né? Agora eu tenho que provar aqui em nome de Jesus. Quer dizer, ela que vai provar. Que é o seguinte, o menino, meu xará, vai ser profeta, hein? Amém, glória a Deus. E adorador. Deus está me falando no meu espírito. Adorador. Ele vai tocar, vai adorar a Deus. Em nome de Jesus, vai tocar teclado. Amém. Porque quem toca teclado, toca muitos instrumentos. E eu declaro isso sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Este menino, deixa eu falar um pouco, aí você fala. Ele tinha um negócio chamado miastemia. Eu já li sobre isso, é uma coisa incurável. Por quê? A miastemia, a pessoa perde a coordenação motora e perde a força dos nervos. E aquilo vai tomando a pessoa até ela morrer. Porque ela fica sem força para nada. Agora você fala. A paz, igreja. Boa noite. Então, o Miguel, ele começou com vários problemas através de uma meningite. E aí, o que sobrou dessa meningite, que também foi curada, graças a Deus, aí foi a miastenia, e depois ele também desenvolveu um problema no fígado, que eu tenho os exames aqui, da miasteníase também, ela já regrediu, e do fígado, ele tinha várias colocações aqui técnicas, mas diz assim, que o médico sugeria uma investigação de possíveis causas mais profundas. Isso foi no dia 6 de agosto. Logo após, o pastor orou por ele. E aqui eu tenho a ultrassonografia de uma outra investigação, que os padrões estão dentro da normalidade. Aleluia, glória a Deus. Amém. 2 médicas não acreditaram, porque elas foram ver a tomografia lá no Hospital das Clínicas, está tudo registrado lá. Uma não conseguiu mais ver alteração nenhuma, o fígado estava todo esbranquiçado, tamanho alterado, o baço alterado.
E tudo isso vem pela fraqueza que ele tinha. E que hoje ele já não tem mais. Então, através disso, ela chamou a médica, que é a técnica geral, né, a supervisora, e ela também fez toda a investigação. Ela olhou para mim e falou: mãe, eu não estou encontrando nada aqui. Tá tudo certo, tudo em dia. E aí, sabe quando a garganta tranca, a gente não sabe nem o que falar? E eu olhava para ele falou: mãe, a gente já pode ir para casa, eu estou bem. E aí a gente foi para casa, mas a minha ficha não tinha caído. A minha ficha caiu quando eu estava indo para casa, a Adriana falou comigo. Aí eu falei: Adri, eu acabei de mandar uma mensagem para o pastor Miguel, porque tá tudo certo. Não encontraram mais nada no Miguel. Então, glória a Deus, quero agradecer a Deus, ao apóstolo Miguel também. E o senhor, deixa eu falar só mais uma coisa, por favor. 2h30. É rapidinho, eu vou encurtar. Quando o pastor Miguel falou em pedir perdão e não ter o coração preso a coisas materiais, hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça, para eu falar de algo que aconteceu na minha vida, em função de apego a coisas materiais, a ser soberbo, a ter o coração endurecido. Eu fui uma pessoa que eu tive muitas condições já. E a gente perdeu tudo. A gente chegou num dia que, de verdade, eu sempre peço perdão a Deus, eu não sinto orgulho do que nós fizemos. Eu tive que sair da casa onde eu estava, fugida, porque eu não tinha condições de pagar. O dono ia fechar a casa e eu ia ficar com os meus filhos na rua. Não ia ter para onde ir. E o meu marido não tinha recebido dinheiro ainda que desse condições para a gente ir para outra casa. Então, eu só peguei as malas com as crianças, tenho 3 filhos, nós ficamos 12 horas morando dentro do carro, e eu rezando em silêncio para que Deus provesse as condições. Eu morava lá em São Paulo, em Interlagos. A gente perdeu tudo, 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 tudo. Até o carro que a gente andava era um carro que já estava em busca e apreensão. E eu não sabia para onde eu ia. E eu fui parar aqui em Alphaville, através de um conhecido nosso, que a gente foi ver um apartamento, mas a gente precisava do dinheiro da caução. E eu com nome ruim, meu marido com nome ruim, a gente alugou no nome da minha cunhada. A minha cunhada também tinha dívida no nome. Mas quando é de Deus, gente, Deus faz. E eu fui parar aqui, nem sei por quê. E a gente ficou das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, sem ter para onde ir. Eu tinha amigos, mas eu morria de vergonha de chegar na casa de alguém e falar assim: olha, me dá guarida com meus filhos, eu dormir. Eu não tenho nem o que comer. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei mesmo. Podia voltar para os... Eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Podia ligar para o meu pai, mas eu também não liguei. Eu falei: a gente fez tanta coisa por dinheiro, meu marido e eu, a gente perdeu tudo. Sabe por quê? Porque a gente queria cada vez mais. A gente queria cada vez mais dinheiro. Aí ele começou a fazer negócios em cima de posto de gasolina que a gente descobriu que depois nem existia. Ele ficou cego por dinheiro. A gente investiu tudo que a gente tinha em negócio que não existia. E do dia para a noite, quando a justiça veio, nos tirou tudo que a gente tinha. Por quê? Porque o dinheiro cegou. Sabe aquela soberba, aquela coisa que o dinheiro cega. E hoje eu aprendi que não é o dinheiro, é o inimigo que nos cega mesmo. Porque a gente quer cada vez mais. E aí, depois de tudo que a gente fez, e depois do que eu orei muito, gente, aconteceu um milagre. A empresa que o meu marido estava trabalhando, a mulher honrou a palavra. Ela depositou o dinheiro dele. E a gente pôde correr lá, pagar a caução do apartamento e vir. A gente não tinha nada dentro de casa, mas Deus proveu tudo. Graças a Deus, hoje a gente não vai mais passar essas necessidades. E eu acordei com isso no coração, não sei, aí quando o pastor falou isso hoje, tocou meu coração de eu contar para vocês. E, glória a Deus, nunca mais vai acontecer. Só confiem, gente. Sigam com fé, porque Deus realmente faz. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Ainda que haja dificuldade com relação ao teu marido, mas Deus vai fazer a obra. Porque você se tornou uma candeia acesa lá dentro. Uma candeia que foi acesa se coloca no alto, no velador, para que todos sejam iluminados naquela casa. Ou seja, quanto mais crescer a fé, conhecimento de Cristo em sua vida, mais você vai brilhar lá dentro, até que seu marido seja convencido pelo poder do Espírito Santo que está na sua vida, a se render a Cristo. E não vai ter jeito, ele vai se render. Porque vocês vão servir ao Senhor. Guarde esta palavra. Amém? Eu quero declarar que muitos vão ter experiência aqui essa semana. Porque eu creio, ouvir a palavra. E eu creio que entrou no coração de muitos. Amém, amor? Já deu? Ó, missões, aí ele vai pôr lá. O vídeo, é. Amém. Glória a Deus. Então, domingo às 10 e às 18h30, culto de missões. Ah, vai ter nhoque com molho a pomodoro. Aleluia. Hã? Nhoque da Bela. Não é da Alameda Bela Sintra, é da Bela, mulher do Cristóvão. Vamos ficar de pé. Também, é para levar para casa. Amém? Aleluia. Deus vai te dar um sonho sobre as mulheres. Te prepara, porque não vai ser qualquer sonho. Vai ser algo real. Você vai se deitar de um jeito, vai se levantar de outro. Porque é tempo das mulheres serem avivadas. Das mulheres começarem a ver os sinais de Deus. A receber cura profunda e a serem mulheres entregues aos propósitos de Deus. Amém? Receba bênção, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a rica comunhão do Santo Espírito seja sobre vós, até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém.